No devocional de hoje, eu quero destacar que Ele se importa, ou seja, Jesus se importa conosco. Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás, mais precisamente em 2016, ocorreu em Campinas um fenômeno climático chamado microexplosões, que foi nomeado pelo CEPAGRE. Outros chamaram de um pequeno tornado. A diferença entre um e o outro é que um tornado ele tem o seu vento em forma de espiral e a microexplosão o vento se desloca numa vertical. Mas ambos causam grande destruição e, de fato, naquela época causou grande destruição, levantando telhados de shoppings, empresas, casas, acabando com várias árvores da região. Um fenômeno como esse, da natureza, de grande monta, me fez lembrar um episódio que o Senhor Jesus passa com os seus discípulos. E isso está relatado em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando notamos essa passagem, podemos ver uma situação de pânico ocorrendo com os personagens. Noite escura, atravessando um grande lago, ventos fortes, ondas se levantando e o barco enchendo d'água. Podemos ver que é uma crescente e a situação está cada vez mais entrando em colapso ou piorando. Assim, eu quero refletir com você: qual barco ou qual tempestade você tem enfrentado hoje? Você tem se perguntado qual será o próximo passo? Quais situações adversas poderão vir? Não sei pelo que você passa, não sei os seus desafios, não sei, mediante essa nova episódio que nós estamos sofrendo, como você tem passado. Mas uma coisa nós temos que notar: há momentos em nossa vida que surgem de fato situações desesperadoras. Enfermidades, filhos rebeldes, relacionamentos quebrados, pecados não tratados, estando debaixo de disciplina, e a tempestade parece que só aumenta. Mas precisamos também ser muito justos com esse texto ao qual o Senhor nos apresenta. Diferente de quando assistimos um telejornal, que as notícias são dadas de forma bem dramática e péssimas até, notícias são dadas, nós podemos ver que não terminam com uma solução. Mas no texto nós podemos ver que Jesus se levanta. Jesus estava no barco junto com os seus amigos, eles não estavam longe daquela situação, ele entendia aquelas dificuldades. O texto diz que ele estava dormindo. Alguns teólogos vão dizer que estava dormindo pela quantidade de enjoo que estava sentindo, de tão forte que o vento e as ondas estavam assolando aquele barco. Outros vão dizer que ele estava tão tranquilo que dormia porque sabia qual seria o desfecho daquela história. O fato é que Jesus estava confiante, ele tinha fé e ele estava entendendo aquele momento. Jesus levanta do seu sono, repreende o vento, repreende as ondas e mostra claramente que ele é o Senhor sobre a natureza. Uma natureza incontrolável, com ventos fortes, com ondas capazes de virar um barco, e aqueles homens, a sua grande maioria que estava com ele, eram homens acostumados a estar no mar. Eram homens acostumados a estarem dentro de um barco, mas eles estavam apavorados. Jesus levanta e diz: Aquieta-te, acalme-se, e logo em seguida se aquietou. Fez completa e grande tranquilidade e calmaria naquele mar. Quando nós olhamos, qual a tempestade que tem afligido a sua vida? Será que você está esquecendo de se recorrer a Jesus?
Ele quer também, além de acalmar essa tempestade, Jesus, nesse texto, ele faz uma pergunta importante para os seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou por que vocês estão tão amedrontados pela tempestade que está aí fora? Você não tem confiança? Vocês não confiam em mim? E é muito interessante, porque se o próprio vento, as próprias ondas obedeceram ao Senhor Jesus, o que ele não era capaz de fazer? É muito interessante nós notarmos que tudo se aquieta. E muitas vezes na nossa vida essas coisas vão se aquietar também. Há um relato muito claro que o Senhor Jesus nos diz. E eu quero também chegar a uma conclusão com isso. A tempestade que você passa hoje, será que você precisa ou você imagina que Jesus não está se importando com ela? De fato, Jesus se importa com a tempestade que é a sua vida. Jesus se importa com cada momento da sua vida. E Ele quer de fato fazer que você se acalme e se aquiete diante de toda e qualquer tempestade. Porque Ele é o Senhor. Ele é capaz de mudar a sua vida. E se você não teve ainda um encontro pessoal com Cristo Jesus, a maior prova da paz e da tranquilidade que Ele quer dar não é muitas vezes nas situações que estão ao seu entorno, mas é a paz que Ele pode dar no seu coração. A tranquilidade para enfrentar todas as tempestades que estão em torno, independente quais sejam. Mas o Senhor Jesus é capaz de dar a paz, de aquietar e acalmar tanto o seu coração como as tempestades que estão em volta. Assim que possamos, nesses dias, olhar para o Senhor Jesus e reconhecer que Ele é aquele que acalma e tranquiliza o nosso coração e a tempestade que está em volta. Que o Senhor nos abençoe.